Que as Booksredes vieram para transformar o mercado literário, você já sabia. Mas é por que nós estamos vivendo todos os dias como se fossem dias iguais? Olá, meu nome é Débora e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você gosta desse meio literário, você gosta de indicações de livro, e se você puder e quiser me ajudar, por favor, se inscreva aqui no canal que você será muito bem-vindo. As Booksredes ganharam mais visibilidade na pandemia, porém antes mesmo dela acontecer, bem antes, muitos criadores literários já existiam aqui no YouTube, no Instagram ou no Facebook, no antigo Orkut, não sei. Mas por conta disso, por conta dessa visibilidade toda das Booksredes, as editoras ganharam muitos mais destaques publicando os seus livros. E eu não preciso nem dizer que o Instagram e o TikTok, e aqui também no YouTube, foi por conta deles que isso tudo aconteceu, que esse crescimento aconteceu. E isso se dá por conta desse crescimento enorme das Booksredes, e acredito que tem muito mais destaque agora por conta do TikTok. Só que eu não estou falando que isso é errado ou ruim, tá, gente? Para o mercado literário, isso é ótimo que esse crescimento aconteça, e até pra gente, pros leitores também é ótimo, porque com isso a gente consegue tentar incentivar melhor a leitura, pessoas conhecerem novos autores, mas esse vídeo vai ficar um pouquinho de lado, porque não é sobre isso esse vídeo, e tem alguns aspectos que a gente precisa conversar por conta das Booksredes, e o que é normal, o que não é normal, e o que está acontecendo nesse meio, por conta desse crescimento, desse avanço aí nas Booksredes. Então agora, focando um pouquinho sobre esse avanço das Booksredes, a gente vê que isso é ótimo, como eu já falei, porque a gente acaba incentivando outras pessoas a lerem os livros, né? Só que parece que todo mundo indica os mesmos livros e parece que todo mundo sempre lê os mesmos livros, que são os livros hypados nessas redes sociais. E esse sentimento acontece por conta de alguns aspectos. Então, pode ser por conta de algum influencer que você acompanha, por conta do seu gosto literário. Então, você tende a curtir e seguir as pessoas que têm praticamente os mesmos gostos literários que você. E também é uma forma de marketing sobre os livros que estão hypados no momento, de todos os livros que já foram hypados. E também isso acontece por conta de muitos influenciadores no meio literário, eles apenas divulgam e comentam sobre esses livros hypados, porque é muito mais fácil você comentar sobre um livro que todo mundo já quer ler, todo mundo está lendo, do que você seguir o contrafluxo, que é você publicar uma resenha ou um vídeo sobre um livro desconhecido. Então, você vai ter muito mais alcance, você vai ter muito mais visualização num livro que tá todo mundo pesquisando, né? Então, as redes sociais tendem a divulgar mais, porque é uma coisa que as pessoas procuram e querem ver. Então, é muito mais fácil você seguir o fluxo daquelas pessoas de só divulgar os livros hypados, os livros que todo mundo conhece, do que divulgar autores desconhecidos, um livro não tão hypado assim. Então é muito mais fácil você ver esses livros hypados ali em todos os vídeos. Mas esse vídeo não é para falar que você não pode ler livros hypados, tá? Você pode sim, você pode ler o que você quiser. Você pode ler livros hypados, fique à vontade. Mas aqui é apenas um alerta de que você pode conhecer outros livros, conhecer novas histórias, novos autores, se você seguir um pouquinho o contrafluxo de só divulgar livros hypados. Porque quando isso acontece, cai nisso que eu acabei de falar. Parece que tá todo mundo lendo os mesmos livros e sempre a mesma coisa, o mesmo... É como se fosse seguir uma receita de massa de bolo. Tá todo mundo seguindo a receita da mesma massa de bolo. É sempre os mesmos livros, é sempre os mesmos autores. Então é bom a gente seguir o contrafluxo
também por conta disso, né? Eu acho que existem milhares de livros que a gente pode e quer ler, então se você começar a divulgar esses livros não tão conhecidos, você pode atrair pessoas que não estão, né, naquela vibe desses livros hypados. Então tem vários livros para você conhecer e para você dar uma chance a eles. Um outro ponto que a gente vai falar aqui nesse vídeo é sobre o consumismo literário. Gente, isso pega muito em vários vídeos, em várias contas, em vários conteúdos literários. A gente vê o excesso de consumismo que existe neste meio. E ele cresceu muito por conta também do avanço das books-redes, em que existem vídeos que você com certeza já se deparou, em que as pessoas só fazem unboxing de livros. Então, se você parar para pensar, são os vídeos que mais possuem visualização por causa desse consumismo excessivo. Então, o alerta que eu dou é que você não precisa se endividar para ter muitos livros e você não precisa se comparar com a estante dos outros influenciadores, porque existem vários aspectos por trás disso. Às vezes, esse influenciador, ele trabalha com isso, eles ganham muitos livros, às vezes eles não têm, assim, essa responsabilidade de pagar coisas dentro de casa. Então, você tem que botar aí um pouquinho na ponta do lápis, porque esse consumismo excessivo é demais. E tem uma coisa que vocês precisam saber e entender, que existem dois tipos de hobbies. Existe o hobby de você ler e o hobby de você apenas comprar. E é claro que você pode ter os dois. Mas aqui eu vou falar sobre o hobby que é apenas comprar, apenas consumir excessivamente, uma coisa assim bizarra, e você não ler nada. Eu acho que o intuito de ter uma rede social literária é você incentivar a leitura, você incentivar as pessoas lerem, as pessoas conhecerem, é você mostrar que você, mesmo na sua rotina, você consegue ler pelo menos um livro, e eu vou falar disso um pouquinho mais tarde. É você incentivar para que a leitura não caia em desuso, né? Para as pessoas continuarem lendo e lendo coisas assim interessantes. Você pode ler por hobby, você pode ler por conta de um trabalho, você pode ler por conta de um estudo, mas o importante é que você leia, e é esse o intuito de uma rede social literária. É esse o meu intuito. O meu intuito é o quê? É eu incentivar as pessoas a lerem, a conhecer novos escritores, novas histórias, tentar divulgar o máximo de autores nacionais. Então, esse é o meu desejo e eu vou continuar fazendo isso. Eu não preciso comprar milhares e milhares de livros. E para vocês terem uma noção do que eu tô falando, é que no Brasil, saiu uma reportagem que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. No Brasil, o mercado literário, ele encolheu 44%, isso é muita coisa. E tem uma outra reportagem que eu tava dando uma olhada, que também vai ficar aqui embaixo, é que mais de 6 milhões de pessoas não leem. Então, o que tá acontecendo? A gente vivenciou a Bienal esse ano, em que a Bienal foi uma das maiores bienais que tinha. Mas, é claro, tem aquela parte do consumismo. A Bienal, gente, é um evento para você comprar. Lá eles não querem saber se você de fato vai ler o livro, eles querem vender. Então, nós influenciadores, nós precisamos influenciar não só a compra de livros, mas a leitura. Porque quanto mais você lê, é claro que mais você quer comprar, mais histórias você quer ler, você quer desvendar. Então, acaba que um hobby puxa o outro. Mas você apenas comprar por comprar e você nunca lê aquelas histórias, nunca lê aqueles livros, para quê? Sabe? Então, a gente precisa influenciar a leitura, deixar de lado um pouquinho esse consumismo excessivo que existe nas books-redes e começar a incentivar a leitura, mas uma leitura de forma normal, de uma forma cotidiana,
que vire o seu hobby, que vire a sua rotina, e não uma leitura excessiva também em que deixe você ser meio atordoado. E eu vou falar sobre isso agora. E esse outro ponto que eu falo é que não é normal você ter uma vida perfeita, em que a gente vê vários vídeos, acompanhamos várias pessoas que querem mostrar que existe uma vida perfeita, que tem uma vida perfeita, que sempre tem tempo para tudo, que acorda 5 horas da manhã e é produtiva 24 horas por dia. Gente, isso não existe. Vou falar aqui, não vou generalizar, tem gente que acorda, fica bem e tudo mais, mas isso é uma rotina da pessoa, né? Se isso for verdade mesmo, é da pessoa. Nas redes sociais, as pessoas só postam aquilo que querem postar. Então, a gente tem que parar de romantizar o desespero das pessoas de quererem ser o melhor do mundo. Isso não existe, a vida perfeita não existe. Todo mundo tem altos e baixos, todo mundo tem um dia que não tá a fim de ler, todo mundo tem às vezes uma ressaca literária, isso é normal, todo mundo viaja, todo mundo sai, então não é questão de ter uma vida perfeita, então a gente tem que parar de romantizar algumas coisas. A grama do vizinho parece ser bem mais verde do que a nossa, mas a gente tem que parar para pensar no que existe por trás disso tudo. Será que ele trabalha fora? Será que ele estuda? Será que ele tem filho? Será que ele cuida de casa? Será que ele cuida de animal? Será que ele é casado, não é casado? Será que ele só estuda, trabalha? Então, existe uma penca de coisas que você precisa botar na ponta do lápis. E uma coisa que eu vou falar pra você, nem sempre a grama do vizinho é aquela grama verdadeira, natural. Você já parou para pensar que às vezes a grama do vizinho pode ser uma grama falsa? Você não sabe, você não vive a vida dele. E você só vê os resultados que ele tem. Você não sabe o que teve por trás daquilo tudo. Então a gente tem que parar de romantizar em que o outro é sempre melhor do que a gente. Então a gente tem que parar de se autossabotar. Teve um vídeo, eu falei sobre autossabotagem, né, da gente parar com isso na parte da escrita. E agora eu tô falando um pouquinho sobre isso na parte de ter as suas bookheads. Então a gente vê a vida perfeita como aquela pessoa que publica uma coisa, tem milhares de visualizações, sempre parece que para ela tá melhor, sempre parece que ela engaja, tem melhor engajamento, que ela sempre aparece nos stories arrumada, tá sempre ali perfeita, tá sempre literalmente, tá sempre perfeita, né? Não existe nada que tire ela do sério, nada que deixe ela desmotivada, e a gente sabe que isso não existe, só que a gente romantiza muito isso. E uma forma de romantizar isso, pulando um pouco de bookheads, é que a gente acaba seguindo muitos famosos, e a gente sabe que famosos, eles possuem, gente, dinheiro para que outras pessoas se preocupem com ele. Então, o famoso, ele não vai arrumar a casa, ele não vai lavar uma louça. O trabalho dele, às vezes, é ali nas redes sociais, então ele vive para isso. Então, a gente romantiza muito essa vida. Então, por trás disso tudo, existe ansiedade, existe muita comparação. Então, a gente tem que parar para pensar, refletir. Agora, já voltando para as bookheads, as pessoas precisam divulgar, precisam ter esse Instagram, esse TikTok, ter essas redes sociais, porque elas gostam daquilo que fazem, porque elas pararam, elas refletiram, e é claro que existe comparação, todo mundo já se comparou com alguém, eu já me comparei, tenho certeza que você já se comparou, mas você precisa parar, pensar e refletir, nem que você saia um pouco das redes sociais e depois volte, porque além de ser consumismo de coisas materiais, você fica consumindo ali muita coisa que não vai agregar na sua vida. Então você tem que voltar para esse meio literário, porque é uma coisa que você gosta de fazer. Então primeiro você tem que fazer por hobby, você tem que fazer porque você gosta. Quando você parar para pensar e você fizer isso, os números, você não vai ligar para número.
entendeu? Que nem quando a gente começa a ligar para número, porque a gente vai se auto-sabotando e vai se comparando com as outras pessoas. Então, quando você parar para pensar e fazer assim, não, vou fazer isso, não importa quantas visualizações eu vou ter, não importa se vão ver ou se não vão ver, eu tô fazendo isso porque eu gosto. Então, você vai sempre se sentir motivado a fazer aquilo. Então, você vai precisar ver qual é o objetivo real que você tem as suas bookshelves. É para você, de fato, incentivar a leitura? É para quê, né? E conforme você vai fazendo isso por hobby, você vai incentivando as outras pessoas e você também se sente incentivado, você se sente motivado para continuar lendo, para continuar escrevendo. Então, é uma mão dupla, né? O que vai e volta. E aí, eu acho que é esse o objetivo, acho que é esse o intuito das bookshelves, é você incentivar e sentir incentivado, e vai nessa troca aí, nessa mão dupla, que vai caminhando e vai fluindo conforme você vai publicando, você vai resenhando, você vai lendo. E você vai perceber que mesmo você tendo sua vida normal, de uma pessoa real, você vai conseguir ler e vai conseguir incentivar. E eu não digo isso só para nós adultos que temos que trabalhar, cuidar de casa e tudo mais. Eu digo também para muitos adolescentes que tem também umas bookshelves, né, que estudam, estão ali estudando, vão fazer Enem, querem se dedicar, querem construir a carreira que eles escolheram. Então são para essas pessoas também, parar de se auto-sabotar e parar de se comparar. Então a gente precisa parar de romantizar também a quantidade de livros por mês ou por ano, porque faz uma competição ali todo ano. Então, se a pessoa fala eu li X, aí vem outra, mas eu li 2X. Então, para muitas pessoas, ler 60, 50, 80 livros no ano é uma coisa absurda. E eu vou te falar, tá? Isso não é normal, né? Você tem que visar, que nem eu falei, o que a pessoa faz no seu dia a dia dela. Ela só trabalha com isso, ela faz outras coisas, não sei, né? Eu não conseguiria ler 80 livros no ano. Então, se você lê um livro por mês, você é sim um leitor, você pode ser se considerado leitor. As pessoas romantizam muito de quem ler mais quantidades são aqueles influencers que são melhores. E quem não lê tantos livros assim, não é considerado um influencer sério. E isso, gente, não é normal. Se você ler um livro, se você publicar sobre esse um livro, se você conseguir incentivar uma pessoa a ler esse único livro que você leu, nem que seja no mês, você é um influenciador literário. Então as pessoas têm que parar de romantizar a quantidade e começar a romantizar a qualidade, porque hoje em dia tá tudo tão corrido que as pessoas querem correr tanto na leitura que elas não conseguem parar para pensar no que leu, no que de fato agregou na vida dela, se foi um romancezinho só para distrair, se foi um livro que fez pensar em alguma coisa. Um exemplo que eu dou é na Metamorfose, o livro A Metamorfose que eu li. Tem resenha aqui no canal, não vou chegar nesse assunto, não. Mas foi um livro que eu li assim e que agregou muito na minha vida. Então, na verdade, esse daqui é um alerta para a gente parar de romantizar várias coisas. Não é normal você ter uma vida perfeita, não é normal você ter esse consumismo exagerado, não é normal você ficar se comparando, não é normal você ler 300 livros no ano, não é normal você incentivar a compra e não incentivar a leitura, não é normal você querer ler, ser a pessoa que mais leu no Brasil. Não é normal essa comparação e essa ansiedade que dá de ser produtivo 100% todos os dias. Essas coisas não são normais. E a gente tem que parar de romantizar essas coisas nas bookshelves. Então, para finalizar, eu quero te incentivar a continuar lendo. Quero te incentivar a continuar lendo, nem que seja um livro por mês. Te incentivar a continuar divulgando, a continuar escrevendo, mesmo que não seja conhecido. Então eu quero te incentivar a você realizar os seus sonhos, mesmo aos pouquinhos, a você continuar sendo um leitor. Então esse vídeo é para você
parar de romantizar certas coisas e começar a se incentivar, né? Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais.